Boa noite a todos. Vamos iniciar então essa live em que eu vou abordar o tema lentes de contato e saúde dos olhos. Sem dúvida, esse é um tema que interessa a todas as pessoas, de todas as idades. A visão é o mais importante sentido do ser humano. E é muito importante para a saúde ocular um exame oftalmológico periódico e preventivo. Geralmente, nós procuramos o oftalmologista quando nós temos alguma queixa, ou não estamos enxergando bem, o óculos está fraco, ou dor de cabeça, ou alguma irritação nos olhos. Então, é alguma queixa que motiva a pessoa ir a procurar um oftalmologista, né? Mas é importante o exame periódico, pelo menos uma vez por ano, né? Para que haja uma prevenção, né? As pessoas estão entrando aqui na live, eu já vou iniciando aqui, começando sobre o assunto. E então é importante o exame oftalmológico periódico e preventivo, pelo menos uma vez por ano, e claro, quando tem alguma queixa. Então, no exame oftalmológico, a causa mais comum de procura é a pessoa que não está enxergando bem, né? Precisa fazer os óculos. Então a gente faz o exame de refração, né? Mas o exame oftalmológico não é apenas para a prescrição dos óculos, se necessário, mas também a gente avalia na lâmpada de fenda, que é o microscópio, a gente avalia todas as estruturas internas do olho, fazemos a medida da pressão e o exame de fundo de olho, que é muito importante para detecção precoce de algumas doenças sistêmicas que podem aparecer no fundo de olho, como hipertensão arterial, diabetes, e também algumas doenças oculares, como catarata, como glaucoma. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, geralmente relacionada ao aumento da pressão ocular, em que a pessoa geralmente é assintomática. E se o diagnóstico ele não é feito precocemente, a pessoa não é tratada precocemente, o glaucoma, se não for tratado, se não for controlado, ele pode progredir para a cegueira. Isso de forma assintomática. Então a pessoa, quando percebe uma perda de visão pelo glaucoma, já é um estágio bem mais avançado e irreversível. Então é muito importante esse aspecto preventivo do exame oftalmológico. Uma queixa muito comum hoje em dia no consultório é o olho seco, né? A pessoa queixa de irritação, um embaçamento transitório, uma fadiga ocular, né? Então uma ardência nos olhos. Então é muito comum, pode estar relacionado à questão hormonal, à idade, né? Ambientes secos, com ar-condicionado, exposição excessiva a computador, que a gente acaba que pisca menos quando a gente fica muito tempo com a atenção fixa, somente para perto, a gente diminui um pouquinho o reflexo do piscar. A gente pisca normalmente 10 a 15 vezes por minuto, de forma involuntária, e acaba que a gente abole um pouquinho esse reflexo, com o uso excessivo de atividade para perto por tempo mais prolongado. Então, o olho seco é uma condição muito comum, e o tratamento com colírios lubrificantes, também suplementos alimentares, rico em ômega 3, ômega 6, óleo de linhaça, óleo de peixe. Então, tem opções de tratamento que melhoram muito a qualidade de visão e de vida do paciente. Então é importante a gente atentar para o aspecto preventivo do exame oftalmológico, tanto do ponto de vista da saúde geral, quanto da saúde ocular. As pessoas estão entrando, eu já comecei aqui a falar sobre o assunto, e depois a gente deve deixar também o vídeo disponível para quem quiser assistir depois. Então, considerando esses aspectos iniciais do exame oftalmológico de rotina, né, a pessoa geralmente, quando faz um óculos, né, muitas vezes ela gostaria de ter a opção de enxergar bem sem óculos. A pessoa gosta de usar óculos, mas quer ter opção em algumas atividades, seja esportivas ou sociais, ou para trabalho, de enxergar bem sem óculos. Ou então a pessoa não gosta de usar óculos, né? Então a lente de contato é uma opção muito interessante, né? E a lente de contato tem que ser adaptada. Então é importante, qualquer pessoa que vá fazer uma adaptação de lente de contato, primeiro tem que passar por um exame oftalmológico completo. Não apenas para refração e prescrição dos óculos, se necessário,
mas também para avaliação, como eu falei, da pressão, do fundo de olho, o exame na lâmpada de fenda, que é o microscópio. Então, e tratamento, se tiver alguma alteração de superfície ocular, olho seco, como eu falei, blefarite, é uma irritação da pálpebra, e às vezes a pessoa tem um desconforto, isso predispõe a ter tersol de repetição. Então, é importante tratar a superfície ocular se tiver alguma alteração antes da adaptação de lente. Quando a gente prescreve os óculos, a gente dá uma receita para o paciente com grau, que é feito numa ótica e depois deve ser trazido para a conferência, isso é importante, né? Já a lente de contato é diferente, porque a lente de contato não tem só o grau, tem outros parâmetros, que é o material da lente, o diâmetro, a curvatura, a relação lente-córnea. Então, não existe uma receita de lente de contato, diferentemente do óculos. Então, é importante primeiro fazer uma refração completa e atualizada, e avaliar também a curvatura da córnea para ver o melhor tipo de lente de contato. E a lente de contato, então, tem que ser feito primeiro um teste e uma adaptação, isso é um ato contínuo, que não se resume na entrega da lente, né? O paciente, uma vez determinada a melhor opção de lente de contato, de acordo com os parâmetros técnicos do exame, do grau, da curvatura da córnea, também de acordo com o tipo de uso que o paciente quer fazer da lente de contato, aí então tem que ser feita uma adaptação e um acompanhamento. O paciente tem que ser orientado quanto aos cuidados, quanto ao manuseio, quanto às revisões. É um ato contínuo que não se resume na entrega da lente. Em relação aos erros de refração, a gente tem a miopia, a hipermetropia, que pode estar associada ou não ao astigmatismo. Então, a miopia é quando a pessoa tem dificuldade de enxergar para longe, né? Já o hipermétrope, a hipermetropia é o oposto da miopia. A pessoa geralmente tem dificuldade de enxergar principalmente para perto, mas também, dependendo do grau da hipermetropia, pode também ter dificuldade de enxergar para longe. Então, a miopia é um ponto focal na frente da retina. Então, você tem que usar uma lente divergente para jogar esse ponto em cima da retina. Já a hipermetropia é o contrário, é um ponto focal atrás da retina e você usa uma lente convergente para jogar esse ponto em cima da retina. E pode estar associado ao astigmatismo, que é um intervalo focal. Então, é uma lente cilíndrica que vai unir os dois pontos. E isso pode ser corrigido com óculos, né? E depois dos 40 anos, geralmente, a pessoa começa a ter dificuldade para perto. É a presbiopia, conhecida popularmente como vista cansada. Geralmente, após os 40 anos, o braço começa a ficar curto, né? Então, às vezes, a pessoa já usa óculos e aí começa a sentir a dificuldade para perto, né? Eu começo a sentir um cansaço no final do dia. Ou então a pessoa às vezes nunca usa óculos, mas aí fatalmente vai, depois dos 40, em algum momento, tem pessoas que começam um pouco depois dos 40, às vezes um pouco antes, mas em média, em torno dos 40 anos, começa a haver uma dificuldade para perto. Às vezes a pessoa que nunca usou óculos começa a ter uma dificuldade para perto. O míope tem até essa vantagem, né? A pessoa que é míope sem óculos, ela tira o óculos para ler de perto. A gente já muitas vezes vê isso, paciente de mais idade que lê bem sem óculos. Por quê? Porque ele tem a miopia. Então, o míope, quando fica mais velho, tem essa vantagem de enxergar bem para perto sem óculos. Então, o paciente, depois dos 40 anos, quando começa a questão da vista cansada, a gente prescreve óculos geralmente multifocais, que você tem o grau de longe e uma adição para perto embaixo, quer dizer, uma lente que não tem divisória, e a pessoa enxerga para longe, quando olha para baixo, cai na área de perto. Então, uma lente multifocal. Todas essas opções de correção com os óculos podem também ser corrigidas com lente de contato. Tanto a miopia, quanto a hipermetropia, com astigmatismo e a presbiopia. Também hoje em dia nós temos lentes de contato multifocais, desenhos mais modernos, de vários tipos de lentes que podem servir, né? Para a maioria dos casos a gente vai ter alguma opção de lente de contato. O importante é que a adaptação de lente de contato é sempre personalizada. A lente de contato é sempre uma adaptação personalizada de acordo com o grau do paciente, de acordo com a necessidade visual do paciente. Por exemplo, na questão da presbiopia, da vista cansada, a pessoa pode usar lente de contato os dois olhos para longe e usar óculos para perto sobre a lente de contato, né? Ou então, a pessoa pode botar um olho mais para perto, que a gente chama de monovisão, né? Que ainda é muito feito hoje em dia. A gente deixa um olho para longe e o outro olho um pouquinho mais para perto. E a maioria das pessoas adapta bem, é uma boa opção. E as lentes multifocais, né, que hoje em dia a gente tem essas opções mais modernas e que vêm corrigir de forma muito boa
muitos casos, né, e o paciente consegue ter uma visão com os 2 olhos para longe e com os 2 olhos para perto, assim como no óculos, ter um ganho de visão binocular, né? Então, é muito importante essas considerações iniciais em relação à importância do exame oftalmológico periódico preventivo para a manutenção da saúde ocular, não apenas quando tem alguma queixa, a gente deve periodicamente, pelo menos uma vez por ano, no oftalmologista, os óculos, se forem necessários, são prescritos, e a lente de contato é uma opção. Então, o paciente tem que ter motivação para usar a lente de contato. Isso é fundamental, a motivação e condições de ter cuidado e manuseio adequado da lente. E a lente de contato, então, tem que ser adaptada e é um ato contínuo. No nosso país, no Brasil, a adaptação de lente de contato é um ato médico, né? Porque a lente de contato, eu costumo dizer que ela é baseada num tripé, que é visão, conforto e saúde. O paciente, para usar bem uma lente de contato, ele tem que ter conforto e tem que enxergar bem, mas também tem que se preocupar com a saúde ocular. Então, quem entende de saúde ocular é o oftalmologista. A lente de contato, ela pode, como diz o nome, ela está em íntimo contato com a córnea. Então, ela pode levar a lesões, alterações da córnea, da superfície ocular, como distorção da córnea, alergia, infecção. Então, se a lente de contato não for bem adaptada e não tiver um bom acompanhamento, um bom cuidado, ocorre um maior risco de complicações. Então, a adaptação é um ato contínuo que deve ser precedida primeiro de um exame oftalmológico completo para avaliar a indicação adequada, não só o tipo de lente de contato mais adequado, de acordo com o grau, com a curvatura da córnea, mas também o tipo de uso que o paciente quer fazer da lente, né? Por exemplo, o paciente pode querer fazer um uso diário, a gente chama que seria até 10, 12 horas por dia, ou um uso prolongado, um uso ilimitado durante o período de vigília. Ou então um uso contínuo, inclusive dormindo por alguns dias, por uma semana, até 30 dias, né? Ou um uso flexível, um uso apenas durante a vigília, mas eventualmente a pessoa precisa dormir, ou pela questão do trabalho, um plantão noturno, então eventualmente a pessoa quer ter a opção de dormir com a lente. Ou então, às vezes, a pessoa quer fazer um uso eventual, né? Então é importante, a gente já no início do exame oftalmológico, na entrevista, na anamnese, a gente vê a motivação da pessoa, né? Se tem que ter uma dependência também do óculos. A pessoa que enxerga bem sem óculos, ela não vai ter muita motivação para usar lente de contato. Então a pessoa tem que ter uma dependência do óculos, né? E tem que ter motivação para usar. E a gente tem que ver qual o tipo de uso, como eu falei, que a pessoa quer fazer. Se é um uso frequente, se é um uso eventual, se é um uso flexível, porque isso vai indicar a melhor opção de lente, né? Por exemplo, a lente pode ser basicamente de 2 tipos, né? Uma lente rígida ou dura e uma lente gelatinosa ou mole. A diferença, ambas são polímeros, são plásticos, né? E a diferença é que a lente gelatinosa ela é mole, porque ela absorve a água, ela é hidrofílica, né? Ela está em um estado hidratado e ela fica mole, por isso ela é mais confortável. Ela tem um diâmetro maior, ela movimenta menos no olho, ela é mais confortável. Então, para uso eventual, a melhor opção é a lente gelatinosa. A lente rígida, ela é dura, então ela tem a vantagem de geralmente dar melhor qualidade de visão. E é uma lente que tem menos risco de infecção, menos chance de complicação, ela tem uma qualidade óptica melhor. Mas é uma lente que é mais desconfortável geralmente no início, mas tem pessoas que toleram muito bem, tem pessoas que já não toleram nem lente gelatinosa. Então a questão da sensibilidade ocular é muito individual, né? Então é importante a motivação e a gente vê o tipo de uso que o paciente quer fazer. Então se é um uso eventual, a melhor opção é gelatinosa. A lente gelatinosa, na verdade, é a lente mais comum, é a que a gente mais adapta no dia a dia, por ser mais confortável, ter menos risco de deslocamento, mas a lente rígida é uma opção excelente, que tem vantagens do ponto de vista de saúde ocular, do ponto de vista de visão, e também para casos em que você tem uma córnea irregular, tem algumas doenças, né, que afetam a córnea, como o ceratocone, que você tem a córnea, que é essa parte transparente, que tem a cor da íris que fica por trás, né, olho azul, olho castanho, na verdade a cor é da íris. A íris é que dá a cor do olho. A córnea é transparente e fica na frente da íris. Então, tem algumas alterações na córnea, como o ceratocone, que a pessoa não vai ter boa visão de óculos, porque há uma irregularidade na superfície da córnea. Então, no estágio inicial do ceratocone, a pessoa até pode ter boa visão de óculos e é preferível até que fique de óculos.
Mas quando chega um ponto em que a córnea fica tão irregular, que leva a uma irregularidade e o óculos não consegue corrigir. Então existem indicações médicas para lente de contato, quando o paciente não tem boa visão de óculos. Não só o ceratocone, por exemplo, pós-trauma, existem situações de trauma que acometem a córnea e que vão levar a irregularidades, a cicatrizes na córnea, e isso leva a uma baixa visão com os óculos, e a lente de contato pode corrigir. Complicações de cirurgia refrativa. As cirurgias refrativas são muito seguras, mas tem risco, como qualquer cirurgia, né? Tem que ser bem indicadas, mas sempre tem algum grau de risco e existem complicações. Então, muitas vezes, o paciente que tem alguma complicação, a córnea fica com uma irregularidade e aí a lente de contato, no caso a rígida, vai levar uma reabilitação visual. Então, a indicação de lente de contato não é só estética, né? Tem casos de indicação estética, quando a pessoa enxerga bem de óculos e quer ter a opção da lente de contato. Existem indicações médicas, quando a pessoa não tem boa visão de óculos. Então, a lente de contato que vai levar à reabilitação visual. Em relação às indicações estéticas, quando a pessoa enxerga bem de óculos, tem situações também que a pessoa quer mudar a cor dos olhos, por vaidade, né? Quer usar uma lente colorida, e essa lente pode corrigir grau também. Existem situações em que a pessoa tem algum defeito, alguma opacidade na córnea, pode ser pós-trauma, alguma cicatriz, e isso gera uma deformidade na estética do indivíduo. Então, existem indicações protéticas também de lente de contato, para reabilitar a pessoa do ponto de vista estético. Isso é importante para a saúde psíquica do paciente, né? Então, existem as indicações estéticas, como falei, e as indicações médicas para melhorar a visão. Por exemplo, diz a pessoa no óculos, tem muita diferença de grau de um olho para outro. Então, isso pode inviabilizar o uso do óculos. Porque para a pessoa ter boa visão de óculos, tem que ter um grau parecido. Pode até haver alguma diferença. Mas se for uma diferença muito grande de um olho para outro, a pessoa pode conseguir não fundir a imagem. Por quê? Quando você tem uma miopia ou uma hipermetropia mais alta, você tem uma alteração no tamanho da imagem. Por exemplo, você pega um paciente míope que usa um óculos. Quando a miopia é mais alta, a gente vê que o olho fica um pouquinho menor. A lente é mais grossa na borda. Já no paciente com hipermetropia, a lente é convergente, então, ao contrário, o olho fica maior atrás da lente. O paciente enxerga a imagem também com tamanho maior. Então, quando tem uma diferença muito grande de grau de um olho para outro, o tamanho da imagem fica diferente, e aí o cérebro não consegue fundir as imagens. Então, aí também é uma indicação de lente de contato, porque a lente de contato leva a uma menor diferença nesse tamanho das imagens. Então, são indicações médicas, ópticas de lente de contato. Existem também algumas indicações médicas terapêuticas para quando o paciente tem dor ou para promover a cicatrização da córnea, que a pessoa usa por algum tempo a lente de contato gelatinosa com essa finalidade terapêutica. Então, resumindo, existem várias opções, várias indicações de lente de contato, vários tipos de lente de contato. Então, a gente tem que ver qual a indicação do paciente, qual é esse tipo de uso que o paciente vai fazer. E então, uma vez que a gente indica a lente de contato, a gente vai fazer um teste, vai avaliar a relação lente-córnea, como eu falei, tem vários parâmetros, né? Isso é um ato contínuo. Uma vez que a gente faça o teste, entrega a lente ao paciente, o paciente tem que ser bem orientado sobre os cuidados do manuseio, qual a solução adequada para usar, né? O tempo de troca da lente, é importante trocar a lente no tempo certo. Às vezes tem que se fazer algum ajuste, né, ao longo do tempo, né, porque é uma coisa dinâmica, não é matemática. Então, é importante que tenha um acompanhamento, uma supervisão, né, e o oftalmologista, que é responsável pela adaptação, tem que estar acessível ao paciente. Isso é muito importante para a prevenção de problemas, né? Hoje em dia é muito comum, com as lentes descartáveis, o paciente consegue comprar na internet ou em óticas, e o grande problema é que o paciente acaba que descarta o acompanhamento do oftalmologista. Ele pega a receita do óculos e com essa receita compra uma lente de contato. Na verdade, a receita não é de lente de contato. Então, é importante ter uma adaptação com o oftalmologista para que haja prevenção de complicação. E é um processo contínuo de adaptação que não se resume apenas na entrega da lente, né? Bom,
É importante também contraindicar. Tem algumas situações que a pessoa não deve usar lente de contato. Por exemplo, pessoas desmotivadas. Né? É importante a motivação. Né? Pessoa que não tem muita dependência dos óculos também não seria uma boa indicação de lente. Uma pessoa que enxerga bem sem óculos. Né? E a pessoa tem que ter condição de ter o cuidado e manuseio adequado da lente. Ou de obter assistência de alguém que possa fazer por ela. Por exemplo, a gente pode adaptar lente em qualquer idade, até num bebê. Às vezes um bebê com catarata congênita opera e ele tem que adaptar uma lente de contato para que haja um estímulo da visão nesse período crítico do desenvolvimento da criança. Então, tem indicações médicas de lente de contato para criança pequena, para bebê, até para pacientes idosos, né? Às vezes uma córnea com dor, com edema, você pode botar uma lente terapêutica, que vai aliviar a dor do paciente. Então, existem indicações de lente de contato em todas as idades, não só as indicações estéticas. Né? Então, é importante que tenha condição de ter cuidado e manuseio adequado, ou alguém que faça ter uma higiene adequada, principalmente das mãos. Né? E se houver alguma alteração da superfície ocular prévia, deve ser tratado, como eu falei, blefarite, olho seco, alergia, isso deve ser tratado previamente para que haja uma boa adaptação. A córnea também tem uma estrutura mais interna, que é o endotélio, que esse endotélio pode ter alguma alteração que contraindique o uso da lente de contato. O endotélio é importante para manter a córnea sem edema, transparente. Então, existem algumas doenças, algum trauma que possa acometer essa camada mais interna da córnea e que a lente de contato vai ser um risco maior de descompensação para essa córnea. Então, isso é importante no exame oftalmológico, ver, indicar ou contraindicar, em alguns casos, o uso da lente de contato também. Agora, a pessoa que quer usar lente de contato tem que ter a motivação. Né? Agora, tem também situações em que a lente de contato não seria bem indicada. Por exemplo, pessoa que fica muito em ambiente insalubre, né? Construção civil, mecânicos, ou ambientes com substâncias voláteis. Tem alguns ambientes que não são propícios para o uso da lente de contato. Então, também deve ser contraindicado nessas situações. Como eu falei, então, basicamente, existem dois tipos de lente de contato, né? A rígida, que é dura, e a gelatinosa. Já falei que a vantagem da gelatinosa é o conforto, né? E para um uso eventual ela é até mais adequada. Agora, a lente rígida tem a vantagem da visão, muitas vezes, e uma lente que, digamos, é mais segura, comparando com a gelatinosa. Mas a lente gelatinosa é uma opção excelente. O importante é que a gente faça uma adaptação e acompanhamento e siga as orientações para que para que reduza a chance de complicação. E hoje em dia existe uma opção mais moderna que surgiu nos últimos anos, que são as lentes esclerais. Lentes esclerais são lentes rígidas, mas com diâmetro muito grande, maior até do que a gelatinosa. Então elas têm a visão da lente rígida com o conforto da gelatinosa. Então seria o melhor dos dois mundos. Né? Porém, ela é uma lente que não tem troca lacrimal nenhuma. É uma lente que tem mais risco de complicação, tem que ter um acompanhamento mais de perto, né? E ela tem um custo bem mais elevado também. Então, a indicação, a adaptação a solução é sempre personalizada. Isso é importante. Né? Em relação às lentes gelatinosas, eu já comentei que existem as lentes descartáveis. Então, tem as lentes convencionais de troca anual, né? Tanto rígidas quanto gelatinosas, e temos também as gelatinosas descartáveis. Importante dizer que, na verdade, lente descartável é aquela que você põe no olho e joga fora. A partir do que você tira e põe de volta, você não está mais fazendo um uso descartável. Né? Agora é importante você trocar a lente no tempo certo. Então, a gente chama de troca planejada. É importante seguir a orientação do fabricante. Então, tem lentes que são para troca quinzenal. Tem lentes que são para troca mensal. E tem lente de descarte diário, que a gente chama de one day, de uso único. Né? Essas lentes realmente são descartáveis. Elas são até mais seguras, porque você elimina o estojo, a solução. Então, é uma lente nova a cada dia. Então, realmente, ela tem essa vantagem. Agora, ela tem um custo muito mais elevado se você for usar todos os dias. Né? Agora, por exemplo, para esporte aquático, sem dúvida, a melhor opção é de descarte diário, porque mergulhar de lente é um risco maior de infecção. Então, nesses casos, eu prefiro realmente de descarte diário. O importante
é que se troque a lente no tempo certo. E na verdade, esse tempo é o que o fabricante recomenda. A lente foi aprovada para um determinado tipo de uso, seja troca quinzenal, ou troca mensal, ou de descarte diário. Então, você tem que trocar a lente no tempo certo, que foi recomendado pelo fabricante. Você não deve passar desse tempo, porque não há um respaldo, né, para você usar além desse tempo. A lente foi aprovada para aquele tipo de uso. E é importante citar que esse tempo começa a contar a partir do momento que você abre o blister, você já começa a contar aquele tempo, mesmo que você não use todo dia. Tá? Então, essa é a orientação correta. Então, o importante é que seja sempre feita uma adaptação. Qualquer tipo de lente de contato, mesmo a colorida, né, descartável, a gente não pode banalizar. Tem que sempre ter acompanhamento e trocar a lente no tempo certo. A refração atualizada é importante. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de astigmatismo e que, se não é corrigido na lente de contato, a visão fica um pouquinho pior do que os óculos. Então, pequenos astigmatismos, se puderem ser corrigidos, vão dar uma visão melhor com a lente de contato. Aí, no caso, lente gelatinosa tórica. Então, quando a gente avalia a lente de contato no olho do paciente, a gente vê a relação lente-córnea. Ela pode estar frouxa, pode estar apertada, pode ter que fazer algum ajuste. Então, é sempre um processo dinâmico. Em relação aos cuidados e manuseio da lente de contato, eu vou agora dar algumas orientações importantes para quem usa lente de contato. É fundamental, antes de você for manusear a lente, sempre lavar bem as mãos e enxugar com uma toalha, que não solte fiapos, enxugar bem a mão. E quando você for botar ou tirar a lente, ponha sempre uma toalha limpa embaixo para evitar de perder a lente, ou de contaminar, de que é num lugar sujo. Então, uma toalha limpa embaixo é um anteparo, caso a lente caia, quando você for colocar as lentes. A lente está numa solução no estojo. Antes de botar a lente no olho, você deve enxaguar com a solução nova, fazer um enxágue de 1 segundo, um jato forte, e põe no olho. Enxaguar antes de colocar no olho e jogar fora a solução que estava no estojo. E quando você for tirar a lente, você lava sempre a mão, como eu falei. Aí você, quando tira, é importante pingar 2 gotinhas, fazer uma fricção mecânica uns 10 segundos e enxaguar e colocar no estojinho com a solução nova. Então isso é importante, usar a solução adequada. A gente orienta que quando for botar ou tirar, ponha sempre primeiro um olho, digamos, o direito e depois o esquerdo. Manter sempre a mesma sequência para evitar de trocar um lado com o outro. Porque muitas vezes você olhando só a lente, você não tem como saber qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. A lente gelatinosa, ela é mole. Então, ela pode ficar do avesso, ela pode virar do avesso. Ela fica frouxa e vai incomodar no olho. Então, se você botar a lente na palma da mão, ela tem a curvatura. Se ela que a borda dela é mais voltada para dentro. Quando a lente fica do lado avesso, ela fica com a borda mais para fora. Se você flexionar a lente na mão, a lente do lado avesso, a borda fica para fora. Do lado certo, a borda vira para dentro. Então, com isso, você consegue ver se a lente está do lado certo. Porque se a lente gelatinosa estiver do lado avesso, ela pode incomodar. Já a lente rígida não fica do avesso, ela é dura. Ela pode até quebrar, mas ela não fica do lado avesso. Então é importante a gente sempre inspecionar a lente para ver se ela está correta. Quando a gente põe a lente no olho e se sentir incomodar, tira, enxágua e põe com a solução e põe de volta. Só isso às vezes já melhora. Às vezes algum detrito, alguma substância que está incomodando, você enxágua e já melhora. Importante não usar água nem soro, isso é fundamental. Não usar água nem filtrada, muito menos da bica, nem filtrada, nem soro fisiológico. O problema é a contaminação. Mesmo o soro fisiológico, ele não desinfeta. Então, ele pode ser até um caldo de cultura para bactérias e fungos. Então, você não deve usar água, soro fisiológico, muito menos água. Você deve usar apenas a solução adequada que você compra na farmácia. O oftalmologista vai recomendar qual a melhor solução para cada tipo de lente. Mas é uma solução única. Hoje em dia os cuidados são muito facilitados. Uma única solução a gente consegue resolver, na grande maioria dos casos, todo o cuidado da lente. E é importante, então, ficar atento a essas orientações. Se você deixar a lente no estojo, sem usar até 30 dias, você não precisa nem trocar a solução. Mais do que 30 dias sem usar, você deve trocar a solução do estojo. Agora, sempre que você for usar a lente, você joga fora a solução que estava no estojo. Em relação à maquiagem, isso é uma outra dica importante para as mulheres. Pode cair a maquiagem na lente, o cosmético, isso vai incomodar, vai fazer um depósito na lente, pode dar alergia, infecção. Então, a dica é, primeiro põe a lente de contato,
tá bem, não tá lacrimejando, aí se maquia com cuidado. Na hora de tirar também, primeiro tira a lente e depois a maquiagem. Então, tanto para botar quanto para tirar a lente, primeiro a lente e depois a maquiagem, com cuidado para não cair na lente, né? Outra coisa importante, quer dizer, quando a pessoa não está acostumada a usar, geralmente eu oriento que comece com poucas horas, cerca de 4 horas no primeiro dia, aumentando 1 horinha por dia na primeira semana, e aí depois passa a fazer um uso mais prolongado. Agora, quem já está acostumado a usar, não precisa fazer esse aumento gradativo do tempo de uso, né? Como eu falei em relação aos descartáveis, você deve considerar o tempo de troca da lente de acordo com a orientação do fabricante, né? E a partir do momento que você abre o blister, você conta aquele tempo, mesmo que você não use todo dia. Em relação ao estojo da lente, é importante manter o estojo limpo. Às vezes a gente pega aqueles estojos sujos, né, cheio de sujeira, e isso é uma fonte de contaminação, de infecção, né? Então é importante, uma vez por semana, lavar com a própria solução multiuso, lavar o estojinho, deixar ele secando, e com 3 meses é bom trocar por um estojo novo, tá? Então isso é importante para prevenir a contaminação da lente. Como eu falei, dormir de lente não se deve. Em alguns casos que a pessoa precisa dormir, há uma necessidade, né, desde que não haja nenhuma contraindicação do ponto de vista ocular, né, na córnea. Se houver uma necessidade da pessoa, tem que ser uma lente apropriada, com maior transmissibilidade, maior passagem do oxigênio. Então, em algumas situações a gente pode dormir de lente, pode indicar dormir de lente se houver necessidade, mas em geral eu não recomendo, porque é um risco maior. E tem maior risco de infecção quando se dorme de lente, né? E tomar banho também não deve tomar, importante é não cair água no olho, mergulhar também é sempre um risco maior. E nesse caso, inclusive, prefiro até uma lente de descarte diário, né? Para esporte aquático, enfim, principalmente. Importante dizer que se houver olho vermelho, dor, embaçamento, alguma situação anormal, deve-se suspender o uso da lente. E se não melhorar, deve-se procurar logo o oftalmologista, não deve esperar muito tempo, né? Porque a complicação mais temida é úlcera de córnea, uma infecção que pode ser uma coisa grave. Então é importante, qualquer problema, suspender o uso e procurar o oftalmologista, que deve estar sempre à disposição. Isso é importante na adaptação, você tem esse acompanhamento, esse controle, então, porque a adaptação de lente de contato é um ato contínuo. Então é importante até a motivação. Um outro aspecto muito importante que eu quero comentar é em relação à miopia. Está tendo uma epidemia de miopia no mundo. Está aumentando enormemente os casos de miopia nas crianças. Na Ásia já é uma epidemia no mundo. A tendência é que até 2050 metade da população mundial vai ser míope. E desses pacientes míopes, 10% vai ser automíope. Alta miopia acima de 6 graus, isso tem maior risco de complicações para a retina, como descolamento, problemas de mácula, que podem levar à cegueira. Então, essa situação do aumento da miopia, que está relacionada a muita atividade de perto. Hoje em dia, se usa muito celular, tablet, computador. A criança de 2, 3 anos já está com tablet, na babá eletrônica ali, com celular. Então, o ideal é que se evite que a criança, até os 2, 3 anos de idade, use esses tipos de dispositivos eletrônicos, né? E, claro que depois se usa, mas deve-se evitar o uso excessivo. Está comprovado que a atividade excessiva para perto, esses dispositivos eletrônicos, tem uma relação com o aumento da miopia que está ocorrendo no mundo, né? Também, outra dica importante, exposição ao sol é importante também para diminuir a progressão da miopia. Já foi comprovado que a exposição ao sol, né, ela reduz a progressão da miopia. Você precisa ficar muito no ambiente interno, ainda mais agora na pandemia, né, atividades para perto, com o aumento da escolaridade, do estudo. Então, isso são fatores que estão levando ao aumento da miopia, né? E também existe já um colírio que foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para reduzir a progressão da miopia. Isso na criança e adolescente, né? Agora, existe uma nova opção de lente de contato, que é a ortoceratologia. E é uma opção diferente. Apesar de ser uma lente de contato, é uma técnica em que você usa a lente de contato apenas para dormir. É uma lente rígida, especial, de diâmetro grande, que você vai usar apenas à noite. E ela vai levar um remodelamento da córnea. Quando a pessoa acorda, tira a lente e passa a enxergar bem sem óculos, sem lente de contato,
né? Então a pessoa fica livre para qualquer tipo de atividade, sem risco de deslocamento da lente, sem risco de infecção de acordo com a atividade que faz, se for um esporte aquático. Então é uma técnica que já está aprovada, que no Brasil a gente há 1 ano que começou a ter disponível, já no exterior já existe há muito mais tempo, e é uma técnica muito interessante, porque a pessoa pode enxergar bem sem óculos, sem lente de contato e sem cirurgia, né? Então, essa técnica para correção da miopia, a gente já tem disponível e corrige até 8 graus de miopia. E também até 1,5 de astigmatismo associado também corrige. Então, há um remodelamento da córnea de forma totalmente reversível. A pessoa dorme em torno de 6 horas por noite, né? E aí já na primeira noite já tem um efeito grande. Na primeira semana geralmente já corrige a maior parte do grau. Principalmente quanto mais jovem e quanto menor o grau, mais rápida essa correção. Geralmente em até 15 dias corrige todo o grau do paciente, né? Agora, se suspende o uso da lente de contato, o grau volta, né? Em até 15 dias geralmente volta ao que era antes. Então é uma técnica reversível, que a pessoa tem uma liberdade do uso do óculos e do uso da lente de contato. Às vezes a pessoa não pode operar por questões de curvatura, de grau, de espessura da córnea, ou às vezes não quer operar, né? Ou então adolescente, né, ou criança, que obviamente ainda não pode operar porque o grau tem que estar estável, você tem que ter no mínimo 21 anos de idade, com grau estável há pelo menos 1 ano, para você poder indicar uma cirurgia refrativa. Então, adolescentes, crianças, né, ainda não podem operar, então muitas vezes não querem usar óculos em algumas atividades, então a lente de contato é uma opção. E a ortoceratologia é mais uma opção nova que a gente tem agora disponível para miopia e pequenos astigmatismos, e ela dá uma liberdade do óculos da lente de contato, e ainda tem a vantagem de reduzir a progressão da miopia. Já está comprovado que a ortoceratologia também tem um efeito reduzindo a progressão da miopia. Reduzir a progressão da miopia quer dizer reduzir em cerca de 50% essa progressão da miopia. O objetivo é que quando a criança termina o seu crescimento, depois da adolescência, ela não chegue a uma alta miopia, chega a uma miopia mais baixa, né? Então, a ortoceratologia, que é essa técnica que você dorme com uma lente de contato especial, ela leva um remodelamento da córnea, ela também tem o efeito de reduzir a progressão da miopia, né? Na verdade, ocorre essa lente de contato, ela faz um circuito hidráulico fechado e ocorre a própria pressão da lágrima, uma pressão positiva no centro e uma pressão negativa na média periferia, leva um remodelamento só a nível do epitélio, que é a camada mais superficial da córnea, né, e de forma reversível. Então, é uma técnica que leva esse remodelamento da córnea, corrigindo a miopia. Então, é mais uma opção que a gente tem, né? E é importante, então, sempre passar por um exame oftalmológico completo para ver qual a melhor opção para cada caso, né? Enfim, é importante esse exame oftalmológico periódico, né? Eu espero que essas informações que eu esteja aqui passando sejam importantes e sejam úteis, né? A avaliação é sempre personalizada, e o exame deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Então, a nossa clínica fica em Copacabana e o agendamento é por telefone. Quem quiser maiores informações tem no site www.clinicadosolios.com.br, e fico à disposição, né, se alguém tiver depois alguma dúvida e qualquer necessidade que houver, né, primeiro tem que passar por um exame oftalmológico, que a solução é sempre personalizada. Então, agradeço a atenção de todos, né? Enfim, e boa noite a todos e grande abraço.